Olá, eu sou a Paula Nadler, esse é o podcast com Paula Nadler. E hoje eu vou entrevistar mais uma vez, com muito prazer, o meu rabino, Dor Leon Attar. Ele é israelita, é reservista, ahm, e ele é também lutador de... Esqueci a palavra, desculpa, rabino. De Krav Maga. Pronto, Krav Maga. E ele é E ele é um rabino muito doce, muito querido, apesar dele ser muito seco e direto. As pessoas têm criticado muito ele porque ele fala a verdade na lata. Então a verdade às vezes dói, mas ele é muito carinhoso, muito querido, é um rabino mais acessível do universo, tá certo? Então, só para você saber aí. E, bom, eu quero dar bom dia primeiro pro rabino, né? Bom dia, como é que tá? Bom dia, graças a Deus. Obrigado pelo convite, Paula. Eu estou aqui com mais uma acompanhante que quer participar também. Ela vai nos ajudar. Ela que adora participar nos meus lives. É, A gente vai aprender junto. Isso. isso. Ai, Muito bom. então, vamos começar aqui com as perguntas logo, né? A gente já se conhece, não tem blá blá blá. Bom que os dois são diretos. Bom, tem aqui, Paulo, eu queria que o Rabino explicasse por que esse movimento Bem Noa só está tendo visibilidade agora, né? Pronto, isso é uma pergunta. Aí tem uma outra aqui. Não sei se. Eu vou botar Tá, também então, a outra junto. Os judeus o falavam muito, negócio é, falavam disso antes. sim, o negócio de Benor. Primeiro, entender o que é Benor. Benor é o não-judeu que segue o judaísmo. Em que sentido? O judaísmo é a forma de comportamento que Deus criou o mundo com as leis, com as regras, com a forma que as pessoas têm que se caminhar nele. Ele criou dois tipos de grupos, eu vou falar assim, grupos. O povo judeu e o não-judeu. O povo judeu tem, todo mundo sabe, tem os 613 mandamentos, os 10 mandamentos são dentro desse 613, ok? E os não-judeus, que é a maior parte do mundo, obviamente, tem 7 leis, o que chama 7 leis de Noé, que são 7 critérios de leis, onde que tem cerca de 70 leis derivadas. Agora, uma coisa importante, a gente, no contexto de falar de lei, mas a palavra Torá significa orientação. Então, são orientações de conduta adequada conforme a vontade de Deus, para que você seja a melhor emissária, a melhor representante de Deus conforme Ele te criou. E no judaísmo, a gente não tem a ideia de todo mundo tem que ser judeu, ou que você, a única forma de você se salvar é se você for judeu. Não. Toda a ideia no judaísmo é você servir o Criador conforme ele te criou. E uma das nossas missões com o povo judeu é ensinar os outros povos qual o propósito deles. Ensinar os outros povos que até então estavam imersos no mundo de idolatria a importância das 7 leis e viver conforme a vontade do Eterno, sem necessariamente ser judeu. Não tem nada que obriga a isso. Agora, se você vai estudar história, você vai ver que ao longo dos últimos 2.000, 2.500 anos, o povo judeu não era muito bem visto ou receptável ao. E o que acontece? Aonde que a gente for, especialmente na Europa, nós da Ásia, nós da África, desculpa, nós fomos perseguidos, massacrados, e quando nossos livros foram queimados. E quando o judeu tentou falar, já pode entender que não foi bem recebido. Só que acontece, o nosso trabalho a gente continuou fazendo, continuamos vivendo o judaísmo, vivendo a vontade de Hashem, de Deus. E o mais importante, o nosso trabalho trouxe alguma forma de elevação espiritual ao mundo, que o mundo inteiro
se evoluiu mentalmente, espiritualmente, que hoje você vai ver o que antigamente era acertado em duelo, hoje é processo, hoje é fala, hoje é campo de ideias. Não é mais guerras de... Só minha língua está bem ainda. Não é um mundo de guerras como mais a questão de ideias. Aonde que o mundo judeu domina, na verdade. A gente tem essa dominação na fala, nas ideias de argumentação e discussão, a cultura, no seu conhecimento, e o mundo está preparado. As pessoas agora estão preparadas a ouvir a nossa mensagem. E, consequência disso, também são mais receptíveis à mensagem que nós temos para o mundo. Que, na verdade, você é uma criatura que foi criada na imagem e semelhança de Deus, que você tem todo o poder de ser uma criatura de luz que emana luz divina nesse mundo, conforme Deus te criou. Agora, como fazer isso? Agora aqui entra nosso trabalho. Ensina vocês, passo a passo, o que Deus quer de você, sendo judeu, sendo não judeu. Como falei, os judeus, a gente ensina os judeus a ser judeus mais praticantes. E os não judeus, a gente orienta e ensina como viver, ok, conforme as 7 leis de Noé, no mundo, onde que a pessoa está. Pode estar nos Estados Unidos, Brasil, África, onde que quiser. E Brasil, Estados Unidos e Brasil são os 2 lugares que mais cresce esse movimento de Bnei Noach. E Qual país? Estados Unidos e Brasil. Ah, tá. Brasil tem, Desculpa. centenas de milhares de Bnei Noach. Não, porque tem uma pergunta que eu adicionei junto, se os judeus falavam disso antes, ou só agora? Não, eu falei, a gente sempre está na Torá, está na lei judaica. Tá? Não, sobre o benoísmo, como eles estão falando agora. Noaísmo, que sempre falamos, mas o mundo não escutava. Tá, entendi. Entendeu? Eu falei, as pessoas agora estão preparadas a escutar. Em vez de queimar os livros, eles pegam para ler. Eu sei, mas esse costume, essa palavra, não sei se esse nome dado, Benoa, era também. Era dessa época? do Talmud, do nome talmúdico, 2000 anos atrás. Os rabinos. Então tá. Essa é o que eu Nada queria novo, saber. não tem nada novo debaixo do sol. Ótimo. Então, também queria que ele explicasse um pouco sobre Benoa e vida social. Porque depois que uma pessoa decide seguir as leis, a vida dela muda. Ela talvez fique isolada do convívio com as pessoas mais seculares. E aí, essa pessoa é aceita em uma comunidade judaica? Então, o que acontece? A pessoa não tem que se isolar do mundo dele. A pessoa tem a família, tem os amigos, ele continua vivendo como ele quiser. Não tem necessidade de se isolar e agora viver uma vida hermética de pessoa que é um monge. Não é nada a ver disso. Você continua vivendo sua vida, você continua trabalhando seu trabalho. Você agora, em vez de ir em cultos de idolatria, agora você vai servir a Deus único. Agora, não tem necessidade do Benoach ir para a sinagoga, porque a sinagoga não é um lugar de pregação, não tem a palavra do rabino, não. Sinagoga é um lugar onde os judeus se reúnem para rezar, porque tem uma das obrigações dos judeus. Agora, Benoach não tem essa obrigação. Mas o que pode fazer, o que está acontecendo, que tem muitas comunidades de Bnei Noach se formando ao redor do Brasil. Eles se reúnem, estudam junto, comemoram, fazendo bastante atividade junto. Mas agora vai ter, no final de semana de carnaval, vai ter o 8º Congresso Nacional de Bnei Noach no Brasil.
Ela vai chegar pessoas de todo o Brasil, todos os estados, para São Paulo, para um final de semana, domingo, segunda, terça, para o seminário com os melhores rabinos. Até vai vir rabino de Israel, aqui em São Paulo. Que legal. Legal, queria ir. Pois é. Deixa eu te fazer uma pergunta. Outra pergunta é: o por que adorar Jesus, louvar músicas com o nome de Jesus é idolatria? Porque Jesus, adorar Jesus é considerado idolatria. Por Idolatria é quê? qualquer coisa que não é servir ao Deus único, que é o nosso Criador, Deus de pai de Abraão, Isaac e Jacó, o quem tirou a gente do Egito. Jesus é uma adaptação da idolatria grega romana para o Império Romano, para o mundo mais misturado e assim, de certas formas, perdendo o poder da mitologia antiga, adaptando para uma nova roupagem. Mas a idolatria ficou a mesma. Um Deus Pai engravida a mulher humana, nasce um semideus, que ele tem que lutar para alcançar uma salvação, a luta do bem. É bem a mesma história da mitologia antiga, que não dá mais, nada menos do que uma idolatria. Porque toda a ideia do judaísmo é que não tem nada além de Deus, de Hashem, do Criador. Ele é indivisível, ele é ilimitado, ele é infinito. Então, e ele mesmo quer que você, judeu ou não judeu, se conecta diretamente com ele, sem atravessadores, sem sangue, sem ninguém morrer para você. É você, através do seu comportamento, das suas boas ações, fazer o que agrada a ele. Aqui. E por que Jesus é dito como filho bastardo? Que Ok, não é o o que filho de acontece? Pela lei judaica, José. vamos explicar esse conceito. O que acontece? Primeiramente, tem que lembrar que José e Maria, conforme o Novo Testamento, eram dois judeus praticantes. Dois judeus praticantes que, conforme a lei judaica, um judeu casado, Que tão lindinha. é um judeu casado, okay, com a sua esposa, ela jamais pode ficar, nem estou falando ter relações sexuais, nem pode ficar sozinha, okay, com outro homem em uma sala fechada. Okay? Certo, Essa é a lei judaica. Agora, certo. mais ainda, quando a mulher casada, mulher de outro homem, engravida de outro, seja que for, não é que ela engravidou de algo que não é, alguém que não é marido dela, a criança que nasce pela lei judaica é bastardo. Agora lembra, supostamente a lei judaica ainda não foi abolida no dia que no nascimento de Jesus. A lei aqui eu vou ver, só pela graça, só foi depois que ele foi morto na cruz, conforme o Paulo. Agora, no momento que a Maria engravidou e deu à luz a esse menino, ele é Uhum. considerado bastardo. Então, isso quer dizer que ele não era de José. Mas esse é o que o Novo Testamento afirma. Que não era de José, que Esse aí era do eles falam, Espírito não é eu que Santo. inventei isso. Então, Essa é a própria porque a pergunta teologia, o próprio Novo Testamento, o próprio livro do cristianismo fala é, isso. Eu diz não assim, inventei isso, eu só estou respondendo os argumentos. se não era aqui, se não era então de José e também não era do Espírito Santo, então de quem era?
Não importa, pode ser de qualquer um, pode ser do Espírito Santo, pode ser de Deus. No momento que não é de José, que o marido da Maria, ele é bastardo. Qual é a prova que temos disso? Que prova de quê? De que ele não é de José? Não é o que tem que provar. O próprio Novo Testamento fala isso. Eu não tenho nada a ver com isso. O Novo Certo. Testamento trouxe uma história que é um nascimento milagroso, gravidez milagrosa de uma virgem que engravidou de alguém que não é o José, que não é o marido dela. Eles que falam isso. Apesar que gravidez, eu vou te falar uma coisa, como funcionava o mundo antigo, o mundo pagão. Era Certo. muito promiscuidade. Okay? Essa ideia que a mulher engravidou de Deus ou de alguém era toda uma desculpa porque a mulher pulava a cerca. Aí nasceu essa ideia, esse conceito de nascimento, de idade. Eu sou mulher fiel, o Deus me engravidou. Eu não vou falar que ela pulou a cerca, né? Eu não vou falar que ela traiu o marido. Entendeu? Mas de novo, eu não estou falando nada da história da Maria. Estou falando, se a Maria falou que veio do Espírito Santo, ou depois o José tinha um sonho, vai provar que ele tinha um sonho, né? Ele tinha um sonho que o anjo fala para ele que é esse filho mesmo do Espírito Santo. Ok, não importa que seja quem for. No momento que a Maria engravidou de alguém que não é o José, o menino é considerado bastardo. E mais ainda, pela lei judaica, o José é obrigado a divorciar ela, nunca mais pode ficar casado com ela. O Novo Testamento fala que, sendo ele justo, ele continuou casado com ela, mas justamente, se ele é justo, ele não poderia violar a lei judaica. Lembra? A lei judaica ainda estava em vigor, supostamente. Até hoje está em vigor, mas na cabeça dos cristãos, José ainda estava debaixo da lei. Então, ele não poderia voltar a casar, ficar com ela, continuar a ser casado com a Maria. Então, o que acontece? Quem escreveu o Novo Testamento não sabia nada, nem falou pouco, não sabia nada da lei judaica, nem da convivência do mundo judaico. Eles simplesmente pegaram conceitos do paganismo, da idolatria, e colocaram uma roupagem, a fantasia do mundo judaico. Mas quem estuda a lei judaica, que eu vou te falar, hoje é muito mais leniente do que antigamente, vai saber que não tem nada a ver, o José não era justo, Maria não era aquela santinha, e Jesus, conforme a própria Novo Testamento, é um bastardo. De novo, eu não estou falando isso para magoar alguém ou Exatamente. atacar alguém. Eu estou falando de ideias. Se alguém se magoou por ideias, eu não posso fazer nada. Olha, esse assunto é muito polêmico, magoa muita gente, muita porta para os haters, mas, gente, esse é um podcast que fala sobre o andar no judaísmo e o que é real e o que não é real no judaísmo. Então, vamos fazer o seguinte: eu sei que vão vir muitas perguntas por aí e muita gente curiosa para saber mais. Vamos fazer mais um podcast semana que vem? Vamos? Pode ser, Rabino? Só com as perguntas das pessoas que virão trazendo perguntas a respeito desse podcast. Então a gente se encontra na semana que vem de novo para falar novamente sobre o mesmo assunto. E é isso aí. E até semana que vem, gente. Tchau. Tchau, Perfeito. Rabino. Tchau, tchau. Até Obrigada. mais.